Meus irmãos e minhas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estar com você nessa hora, para compartilhar da palavra do Senhor. E convido você para que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. É a palavra do Senhor que nos tira de toda a escuridão, que abre as portas para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o meu leito e anda, ou toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus, ou que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu quero conversar com você hoje sobre o clamor que vem de Betesda, né? Daquela região, daquele lugar, daquele espaço físico, dentro de um ambiente de festa, em que algo milagroso acontece, há uma ação generosa de Deus, algo que Deus nos traz. Mas eu queria lembrar com você primeiro uma lógica, a lógica do primeiro a se jogar na água, que é essa lógica que esse paralítico apresenta, quando ele se refere ao mexer das águas ou a água agitada. Então essa é a lógica do primeiro a se jogar na água. E essa lógica do primeiro a se jogar na água, ela segue o princípio da exclusão. É um exemplo clássico da selvageria da vida urbana. A gente vive num ambiente urbano. E dentro dessa urbanidade existe muito afastamento, apesar da nossa proximidade. As nossas casas, os nossos apartamentos estão cada vez mais colados. Alguns imóveis, você escuta quase tudo o que acontece no apartamento ao lado.
Os que moram em casa sabem muito bem que as casas estão se aproximando, os quintais estão diminuindo e assim nós passamos a viver muito mais próximos, todavia distantes uns dos outros, porque essa é uma característica da urbanidade. A urbanidade traz essa dinâmica de vida agitada, de vida intensa, de falta de tempo, de desconhecimento, de não saber quem mora aqui, quem mora ali. Pela graça de Deus, alguns irmãos e irmãs, como alguns dos queridos que agora estão participando conosco deste momento de palavra, vivem no lugar há muitos anos e eventualmente conhecem todas as pessoas, são conhecidos ali. Eu já vivi num bairro em que eu havia nascido naquele bairro, então as pessoas me conheciam. Mas com o passar do tempo, essa agitação nos leva a viver nessa dura realidade da urbanidade que mantém esse distanciamento. Curiosamente, quanto mais urbanos nós somos, maior é a dificuldade para a nossa mobilidade. Então a gente gasta muito tempo indo e vindo. A gente chega cansado, a gente sai cedo. E tudo isso gera esse afastamento, tanto da proximidade, da questão física, quanto daquilo que envolve a questão da mobilidade. Veja que aqui nós temos essa lógica do princípio da exclusão, onde não há tempo, onde não é possível, onde as pessoas não se encontram com tanta facilidade como já se encontraram no passado. O princípio da exclusão, ele é nefasto e ele é contagioso. A quem se una a outros para excluir alguns. Isso é uma coisa complicada. Esses dias eu estava perguntando pela rádio se na igreja das pessoas havia panelinha. Toda igreja tem panelinha. Toda igreja tem os seus grupos que se formam. Mas isso não é uma característica da igreja, isso é uma característica de grupo social. Grupos sociais, eles são compostos por pessoas que se identificam, que têm ali esse tipo de proximidade. Mas eu quero lembrar, dentro desse princípio da exclusão, que algumas pessoas podem se unir a outras para excluir alguém. Isso é muito perigoso, isso é contagioso. Sabe por quê? Porque quando alguém é atingido por um grupo de pessoas, ela vai buscar um outro grupo de pessoas para atingir aqueles que a atingiram. A tendência disso é viver num ambiente hostil, muito hostil. Um ambiente nocivo para o bom relacionamento, para a saúde emocional, para a saúde espiritual. Então, quando a gente está falando desse princípio da exclusão, nós estamos falando de uma lógica onde as pessoas podem não ter acesso àquilo que poderia ser oferecido para elas, ou eventualmente que esteja sendo oferecido para elas. A lógica o primeiro que entrar na água, quando a água for agitada, não é a lógica do vamos todos, é a lógica do vai um. É a lógica do vai uma única pessoa. Essa lógica é a lógica da exclusão. E essa é uma lógica perigosa quando nós a observamos. É a lógica do ninguém me ouve. É a lógica do eu estou pedindo ajuda, estou buscando uma ajuda, mas não tem ninguém para me ajudar. Essa é a lógica do excluído. Só quem diz isso é alguém que não tem acesso àquilo que ele busca. Porque se tivesse, não diria que é um excluído. Essa é uma lógica perigosa. A sofrida rotina da espera machuca muito, especialmente quando você espera da pessoa errada. Veja, havia a lógica, né, da água agitada, e aqui você tem essa lógica da exclusão, né? A expectativa de um era o desespero dos outros, né? E também a lógica de uma espera. Esperar é algo meio complicado. Acho que latino-americanos têm mais dificuldade de esperar. Me parece que culturalmente os orientais têm uma capacidade maior para esperar. Eles conseguem esperar por mais tempo e conseguem esperar aparentemente de forma passiva, né? Mas nós, latino-americanos, somos extremamente agitados. Então eu leio esse texto na perspectiva de um latino-americano, daquele que está esperando e não gosta de esperar, e que quanto mais espera, mais cansado de esperar fica, e aí a gente entra num problema grave, que é o problema da ansiedade, da inquietação, que pode gerar em algumas pessoas uma atitude precipitada, né?
uma atitude não pensada, não planejada. Então, todo esse relato nos faz lembrar um pouco da espera daquele que esperava que a água fosse agitada, daqueles que esperavam, né? Quando nós esperamos em Deus, nós temos esperança. E aqui reside um problema. Quando nós esperamos na pessoa errada, quando nós esperamos da forma errada. É muito importante que você se lembre, por exemplo, do Salmo 13. O salmista diz assim: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A pergunta dele é: até quando? Até quando? Qual o limite da minha espera? Até quando eu vou ter que esperar? Mas o ponto crucial para nós entendermos é: até quando, Senhor? Então entenda, nós podemos esperar um tempo longo, muitas vezes longo, mas nós devemos saber em quem nós esperamos. Se nós estivermos esperando ou colocando a nossa esperança, a nossa expectativa numa pessoa, provavelmente nós vamos nos frustrar, que é uma chance muito grande, porque as pessoas falham. O ser humano, por melhor que ele seja, por melhor que seja a sua intenção, ele é falho, ele é imperfeito, ele é pecador. Então, a espera ou a esperança em alguém pode trazer para o seu coração muita tristeza, muita frustração, abatimento para a sua alma. Então, quando a pergunta é até quando, Senhor, ele se coloca num ponto de saber que a resposta final vem de Deus. A turma lá do tanque de Betesda estava na expectativa da chegada de um anjo que iria agitar aquela água. Onde está Deus nessa história? Quem sabe, na perspectiva deles, Deus enviaria o anjo agitaria a água, mas a expectativa poderia transcorrer ao longo dos anos, né? No processo dos anos, deixar de ser de Deus, passar a ser do anjo, deixar de ser do anjo, passou a ser da água. E aí, qual é a questão? A questão é que a água vai me curar. Observe bem como esse é um processo complexo. Ele começa em Deus, ele passa para o anjo e acaba na água. Algumas pessoas estão colocando a sua esperança não em Deus, mas às vezes no anjo, outras vezes na água. Então nós precisamos entender e arrumar essa dinâmica de espera para compreender que a nossa espera, a nossa esperança está no Senhor. No tanque de Betesda havia de tudo, gente com todo tipo de enfermidade, gente com problema, gente com história, gente com passado, gente necessitando de um socorro imediato, e havia ali gente que não tinha ninguém para ser ouvido. Veja que o texto conta que quando Jesus conversa com aquele homem, ele diz que ele não tinha ninguém para jogá-lo dentro d'água. Não tinha ninguém. E essa é uma das frases mais tristes desse texto. Eu não tenho ninguém. Não se trata tão somente de solidão, sabe? Me parece mais abandono. Existe um processo que nós aprendemos a desenvolver na nossa vida espiritual, que é a solitude. É quando você separa um tempo para estar com Deus, e você separa um tempo para conversar com Ele, você separa esse tempo, você está na solitude, é um tempo a sós com Deus, né? Os antigos sabem disso. Todo acampamento tinha lá o a sós com Deus, que tempo bom. Hoje nós chamaríamos esse tempo de solitude. É diferente de solidão, que é diferente de abandono. O abandono é quando você não tem ninguém. Quando você não tem ninguém, você deixa de ter esperança. E você passa o tempo sem saber se vai acontecer. Isso é muito duro. Então, quais as respostas do cristianismo para isso? Como é que o Evangelho nos ajuda a entender esse princípio que aqui está? É verdade que a lógica do primeiro a se jogar na água, ele segue o princípio da exclusão. E este pretende ordenar as nossas relações, mas o Evangelho de Cristo rompe esse modelo e nos oferece uma vida de comunhão,
de amizade verdadeira, de relacionamento sólido, de família, no melhor modelo familiar, onde o interesse de um é o interesse do outro. Então, enquanto o princípio da exclusão é o princípio que reinava em Betesda e reina na sociedade hoje em dia, na nossa cultura, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro eu, depois o outro, esse princípio que trabalha o egocentrismo, o cristianismo vem, o evangelho vem, a nossa perspectiva cristocêntrica nos leva a enxergar a vida por um outro prisma completamente diferente. Nós somos levados a pensar no modelo de relacionamento centrado em Cristo, onde este olhar de Cristo muda o nosso olhar sobre todos os outros e muda a nossa perspectiva de vida. Muda a gente de dentro para fora e muda do lado de fora. E o que está mudado do lado de fora ajuda a mudar do lado de dentro. O Evangelho nos propõe um modelo diferente de relacionamento. Eu quero apresentar a vocês 4 efeitos desse relacionamento fundamentado no Evangelho. Primeiro, que o Evangelho ajunta pessoas diferentes. Pessoas completamente diferentes que não seriam unidas se não fosse por causa do Evangelho. Segundo, o Evangelho faz conviver os que normalmente se afastariam. Primeiro nós temos os diferentes que se aproximam. Depois nós temos aqueles que normalmente eles se afastariam. Se dependesse deles, eles se afastariam. Mas o Evangelho faz com que eles consigam andar juntos, eles convivam. Terceiro, o Evangelho nos faz aceitar as falhas dos outros. O Evangelho nos faz aceitar as falhas dos outros. Ou seja, nós não somos perfeitos, por isso não podemos exigir perfeição. O nosso olhar imperfeito nos leva a apontar a imperfeição do outro, só que a nossa imperfeição está diante de nós o tempo inteiro, se estivermos seguindo o Evangelho. Quarto, o Evangelho nos leva a respeitar a perspectiva de cada um. Isso aqui também é muito importante, porque o ponto de vista de cada um é muito precioso e nós precisamos aprender a identificar que uma pessoa pode não estar bem naquele dia, ela pode não estar feliz por alguma circunstância, ou ela pode ter uma história diferente da nossa história. A gente não pode exigir que as pessoas pensem como a gente precisa aprender a respeitar as perspectivas dos outros. Então esses 4 efeitos são importantes, né? O Evangelho ajunta pessoas diferentes, faz conviver os que normalmente se afastariam, nos faz aceitar as falhas dos outros, nos leva a respeitar a perspectiva de cada um. Só tem um detalhe. Isso só acontece por causa do Evangelho. Então, existe um milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus ao aplicar o Evangelho à nossa vida. Então, nós tomamos conhecimento do Evangelho e nós recebemos a aplicação desse Evangelho por meio do Espírito Santo. O que acontece? Apesar de toda a hostilidade, dessa selvageria urbana, desse distanciamento, de todas essas questões sobre as quais nós conversamos anteriormente, quando o Evangelho chega à nossa vida, nós passamos a conviver. E aí esses 4 efeitos, eles começam a ser aplicados à nossa vida. Eles podem não ser aplicados imediatamente, mas eles serão aplicados ao longo da caminhada espiritual. Então, eu penso que nós precisamos buscar esse impacto do Evangelho na nossa vida. Que a gente precisa aprender a viver como o Evangelho e não como o mundo. O mundo nos pressiona de todos os lados, querendo que nós vivamos assim. E as pessoas começam a achar normal não terem relacionamento, não respeitarem a opinião do outro, não querer andar com quem pensa diferente. É normal isso. O sobrenatural é aquilo que o Evangelho faz. É aquilo que o Evangelho faz sob o poder do Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Os 4 efeitos são: o Evangelho ajunta pessoas diferentes, o Evangelho faz conviver os que normalmente se afastariam, o Evangelho nos faz aceitar as falhas dos outros, o Evangelho nos leva a respeitar a perspectiva de cada um. Por fim, eu quero lembrar você algo muito importante. E quero lembrar a questão da espera. A espera no Senhor gera esperança. Isso é muito importante de ser gravado no coração da gente. Não é fácil esperar. Primeiro, se tiver que esperar, espere em Deus e em mais ninguém. Se tiver que esperar, espere em Deus e em mais ninguém.
Não estou dizendo que todos vão nos machucar, mas se o nosso coração estiver nas pessoas, eu já disse e repito, a chance de frustração é grande. Mas quando nós esperamos em Deus, não. Quando nós esperamos em Deus, acende dentro de nós a chama da esperança, porque nós esperamos em quem pode, nós esperamos em quem tem todo o poder, em quem tem toda a autoridade. Nós esperamos naquele que pode fortalecer a nossa vida e pode nos ajudar a esperar. Segundo, aproveite o tempo da espera para conhecer mais a Deus em quem você espera. O tempo da espera é um tempo bom para a gente conhecer aquele em quem a gente espera. É o tempo de conhecer a Deus em quem a gente espera. Terceiro, enquanto espera, procure descobrir se o que espera é da vontade do Senhor. Então vamos para essas 3 aplicações importantes. Primeira, aproveite o tempo da espera. Aliás, primeiro, espere em Deus. Se tiver que esperar, espere em Deus. Segundo, aproveite o tempo da espera para conhecer mais em Deus, ou para conhecer mais de Deus, conhecer mais a Deus. Terceiro, enquanto espera, procure descobrir se o que espera é da vontade do Senhor. E essa terceira aplicação, ela não é das mais fáceis. Porque quando a gente coloca uma coisa no coração, a gente coloca uma coisa na cabeça para tirar, é um problema. Mas quando nós nos submetemos a Deus, nós vamos esperar na presença de Deus, acreditando que Deus pode fazer algo muito especial na nossa vida. Deixa eu lembrar a você aquela sequência da espera. Deus, anjo, água. Tá lembrado? Deus, anjo, água. A água era um elemento muito importante e fundamental na expectativa ou na espera da cura daquele paralítico e dos outros enfermos que ali estavam. Ao longo do tempo, eles tomaram aquela água como uma água poderosa, uma água preciosa. Lendo o texto, eu pergunto a você, Jesus precisou daquela água para curá-lo? Jesus usou aquela água? Foi necessário o uso da água para que houvesse a cura? Não. Jesus não precisou da água para propor a cura. Jesus trouxe a cura por causa de Jesus. Jesus não dependia do anjo, não dependia da água. Esses processos todos que eram criados na expectativa da mente humana, do coração humano, das nossas falhas, das nossas dificuldades, tudo isso foi sendo dissipado, deixado de lado, compreendido como de menor importância. Jesus, então, ele se aproxima e opera naquele instante uma cura extraordinária, uma cura maravilhosa. Jesus não precisou da água, porque a água se tornou para eles um elemento, um ponto de contato, algo que é desnecessário, porque o olhar deles estava na água, mas eles aprenderam a colocar o olhar em Jesus. A história desse paralítico é depois a história de alguém que é curado, e quando alguém pergunta por que ele está carregando o leito, e ele diz que quem o curou determinou que assim fosse, e quando perguntado quem te curou, a resposta dele foi, não sei. Depois ele descobriu. Muita gente já recebeu a bênção da cura de Jesus e já atribuiu a muitas coisas. Já atribuiu a orações estranhas ao cristianismo bíblico. Já atribuiu a intercessão de alguém. Mas não sabia que havia sido curado por Jesus. Quando a gente aprende que é curado por Jesus, a gente passa a dar toda a honra e toda a glória a Ele. Então vamos lembrar. Primeiro, a lógica do primeiro a pular é a lógica da exclusão. A lógica da exclusão é aplicada ao nosso tempo hoje. Cidades, ambientes urbanos, pessoas distantes, frieza, tudo isso é a realidade
das nossas cidades, com raríssimas exceções. A lógica do Evangelho é da proximidade. O Evangelho, ele nos aproxima, ele permite uma santa aglomeração, fruto de uma comunhão e fruto de um milagre do Espírito Santo ao nos aproximar. A nossa espera não deve estar nas pessoas. A nossa espera deve estar em Deus. É em Deus que nós esperamos. Lembra da lógica? Deus, anjo, água. Muita gente coloca aqui, no anjo, e vai na expectativa de que algum anjo de carne e osso faça alguma coisa, enquanto a expectativa deveria ser em Deus. Muita gente naquela época esperava a água, como muita gente hoje faz uso de algum tipo de misticismo de igual forma. Todavia, o que o Senhor nos ensina é que é Ele quem faz a obra. Jesus não precisou da água para curar, porque Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos trazer isso para a nossa realidade? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que Ele nos ajude a vivenciar essa doce realidade, desse propósito maravilhoso de vermos as pessoas enxergando naqueles que conhecem o Evangelho algo diferente daquilo que eles veem na vizinhança ou daquilo que eles têm de expectativa. Vamos ensinar vivendo que nós esperamos em Deus, que a nossa espera está nele, que Ele não precisa da água e que nós não estamos na turma que gosta de excluir, mas que nós estamos no grupo que quer incluir e abraçar. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a vivência dessas realidades todas. Nós queremos reafirmar diante do Senhor que queremos incluir e não excluir, que fomos incluídos pelo Senhor e clamamos ao Espírito Santo do Senhor que possa ministrar ao nosso coração o milagre, maravilhoso milagre da comunhão em nome de Jesus. Oramos, ó Deus amado, para que cada um que espera possa esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor tem o seu coração cheio de esperança. Reafirmamos que a nossa esperança não está na água, mas no Senhor. Em nome de Jesus.